Bom dia! O presente trabalho é sobre a evolução informática realizado pelas alunas do curso técnico em móveis, Giulia, Isadora, Hanna e Maria Eduarda. Introdução: História do computador, as primeiras máquinas de computador antigas, gerações dos computadores, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração, classificação dos computadores, vantagens e desvantagens. A história do computador. Engana-se quem pensa que a ideia de uma máquina capaz de auxiliar o homem a contar, raciocinar, surgiu recentemente. Stonehenge, 3500 a.C., Ábaco, 2500 a.C., Máquina Pascalina, 1622 e Tear de Jacquard, 1804. Essas e outras idealizações do homem, ao tentar produzir uma máquina capaz de operar por ele, foram extremamente necessárias para o primeiro passo evolutivo da computação moderna, Colossus. Colossus, Alan Turing. O matemático conhecido como pai da ciência da computação foi o responsável por desenvolver o modelo teórico máquina de Turing, modelo fundamental para a evolução da computação moderna. A máquina surgiu e influenciou a implementação da inteligência artificial e algoritmos. Em razão de sua construção ter sido feita em completo segredo, a Colossus não foi incluída na história de hardware da computação durante muitos anos e seus desenvolvedores foram privados do reconhecimento que deveriam ter. As primeiras máquinas de computador, que foram o abaco Osus de Napier e a roda de Leibniz. O abaco Osus de Napier foi inventado no século XVII pelo matemático escocês John Napier. Era bastante utilizado por mercadores para realizar cálculos fundamentais como soma e subtração. Podia ser realizado também a multiplicação através da soma das tabuadas de cada uma. Isso era feito por meio de bastões com escrita numérica. Já a roda de Leibniz, criada no ano de 1673 por Gottfried Wilhelm Leibniz, é um cilindro com vários dentes e comprimentos complementares que, quando acoplados a uma roda de contagem, podem ser usados para realizar cálculos, e essa máquina já podiam ser efetuados os 4 principais cálculos: multiplicação, divisão, subtração e soma. Algumas máquinas de computador antigas. Primeiro, ENIAC, criado em 1945, é considerado o primeiro computador totalmente digital. Segundo, Apple II, criado em 1970, mudou o mercado ao focar no consumidor médio e não para empresas. Terceiro, Compaq LTE, um dos primeiros computadores compactos do mundo. Quarto, Windows 1.0 PC, lançado em 1985, o primeiro computador lançado pela Microsoft. Quinto, iBook. Foi uma linha de notebooks produzidos pela Apple de 1999 a 2006. A geração dos computadores. Os computadores são divididos em gerações, conforme suas evoluções. Essa divisão ocorre através das características de seus componentes básicos, como a placa-mãe, o processador, a memória principal e os dispositivos de entrada e de saída. Essa divisão é feita em diferentes 5 gerações. A primeira geração, que vai de 1946 a 1954, a segunda geração, que vai de 1954 a 1964, a terceira geração, que vai de 1964 a 1977, a quarta geração, 1977 a 1991, e a quinta geração, que vai de 1991 até os dias atuais. A primeira geração de computadores surgiu na década de 1940 e no final dos anos 50. Os primeiros computadores tinham como característica a utilização de válvulas eletrônicas, eram máquinas grandes e pesadas que atuavam como calculadoras gigantes, tinham capacidade de realizar cálculos em cerca de 5 segundos, porém quebravam após algumas horas de uso.
O primeiro computador desta época foi o ENIAC, Electrical Numerical Integrator and Calculator, de 1943. Ele conseguia realizar cálculos em 30 segundos, que antes demoravam 12 horas. Pesava 30 toneladas e foi criado para calcular trajetórias táticas durante a Segunda Guerra Mundial. A segunda geração de computadores abrangeu a tecnologia usada entre o final da década de 1950 até 1965. Ela foi responsável pelo uso dos transitores ao invés de válvulas eletrônicas. Os computadores chegavam a ser 100 vezes menores que os anteriores, consumiam menos energia, eram mais baratos e possuíam maior confiabilidade. O primeiro computador da segunda geração foi o IBM 94, porém, logo surgiram muitos outros. Terceira geração. A terceira geração surgiu nos anos 60, de 1964 a 1977. É marcada pelos circuitos integrados, uma nova tecnologia que propiciava a síntese dos transitores e válvulas numa pequena placa de silício, o chip. A utilização do chip trouxe uma série de benefícios, como a redução de tamanho dos computadores, velocidade, baixo custo e baixo consumo de energia. Os primeiros computadores a possuírem microprocessadores foram os modelos B3500 e o B3600, e os computadores da linha IBM System 360. Também nessa época foram feitos melhoramentos no armazenamento e foi criado o primeiro mouse, que era feito de madeira e possuía apenas um botão. Quarta geração, de 1971 a 1991. Microprocessadores. A quarta geração teve início em 1971, quando a Intel lançou o primeiro microprocessador, o Intel 4004, muito mais potente que os circuitos SSI e MSI de até então, e só terminou em 1981, com o lançamento dos circuitos ULSI. Os computadores da quarta geração são reconhecidos pelo surgimento dos processadores, ou seja, a unidade central de processamento. Surgem também os sistemas operacionais, como MS-DOS. Também foi nesse período que iniciou-se a produção dos discos rígidos, as impressoras matriciais e os teclados com os layouts semelhantes aos atuais. Os computadores se tornaram mais confiáveis, mais rápidos, menores e com maior capacidade de armazenamento. Esta geração é marcada pela venda de computadores pessoais. Quinta geração, 1980 aos dias atuais. Alta integração e os componentes. Os computadores da quinta geração têm como característica a simplificação e miniaturização, além de melhor desempenho e maior capacidade de armazenamento. A IBM introduziu no mercado os PCs. Ainda hoje, a IBM é uma das principais empresas dos Estados Unidos voltada para a área de informática, que possui filiais no mundo todo. Com esta geração, surgem os supercomputadores, usados em laboratórios e centros de pesquisa aeroespaciais. Empresas de altíssima tecnologia, previsão do tempo e a produção de efeitos e imagens computadorizadas de alta qualidade. Esta geração é marcada pela conectividade e integrações virtuais. Esta geração ainda está em constante evolução com o avanço da inteligência artificial, da Big Data, do armazenamento em nuvem, operações robóticas, reconhecimento de imagens de voz, comunicações online, entre outras possibilidades. Quanto à classificação dos computadores, eles podem ser classificados com base no tamanho, funcionalidade e tratamento de dados. A classificação com base no tamanho ocorre da seguinte forma: supercomputadores, que são os sistemas de melhor desempenho;
computadores mainframe, que são geralmente usados por grandes organizações para o processamento de dados, e minicomputadores, que foram projetados para o controle, instrumentação, interação humana e comutação de comunicação. A classificação com base na funcionalidade ocorre da seguinte forma: servidores, que nada mais são do que computadores configurados para oferecer algum serviço ao cliente; estação de trabalho, que são os computadores projetados para serem usados principalmente por um único usuário por vez; dispositivos de informação, que são os dispositivos portáteis concebidos para realizar um conjunto limitado de tarefas; e os computadores incorporados, que são os dispositivos de computação usados em outras máquinas para atender a um conjunto limitado de requisitos. Quanto à classificação com base no tratamento de dados, temos o analógico, que é uma forma de computador que usa os aspectos continuamente mutáveis para modelar o problema que está sendo resolvido; o digital, que é um computador que realiza cálculos e operações lógicas, com quantidades representadas como dígitos, geralmente no sistema numérico binário; e o híbrido, que é um computador que processa os dados analógicos e digitais. Entre suas vantagens, encontramos a velocidade, o aumento de produtividade, a confiabilidade, a versatilidade, a capacidade de armazenamento, a melhoria na qualidade da informação produzida, a eficiência no armazenamento e consulta da informação, a liberação das pessoas de tarefas rotineiras. E em suas desvantagens, encontramos a dependência no ser humano, que precisa ser inserido em um ambiente adequado para que não estrague; disponibiliza todo tipo de informação sem fazer o discernimento se é falsa ou verdadeira, e não tem capacidade de tomar uma decisão que não seja pré-programada.